ilusão, a vida me fez assim. Olá, eu sou a Maria Helena e este é o canal do Centro Espírita JJ Rodrigues, da cidade de Campo Limpo Paulista. É para mim uma grande alegria poder fazer parte desse projeto e onde a gente pode discutir, e refletir um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria de pedir para você que está assistindo que ao final, se você curtiu, deixe o seu like e também que você possa fazer algum comentário e se inscreva também no canal. Assim você vai receber as notificações das futuras postagens que nós vamos fazer. Eu agradeço já, de antemão. E por falar nos ensinamentos de Jesus, antes de iniciarmos falando sobre o tema que me foi proposto, que aliás é um tema bem bacana e instigante, eu gostaria de convidar você que está assistindo para que faça um momento de pausa, para que busque a figura de Jesus, que você possa fazer uma conexão com Ele, visualizando o Mestre de Luz, se banhando dessa energia e dessa luz. Assim, você vai se sentindo mais forte, mais protegido e fortalecido. Coloque nas mãos do Mestre todo e qualquer motivo de aflição, de angústia, de medos, de dores, enfim. O que te tira o sossego. Coloque nas mãos do Mestre Jesus e peça para que Ele conduza até Deus nosso Pai. Confie no Mestre de Luz. Ele está sempre tão pronto para nos doar amor. Ele nos ama profundamente. Então, confiemos no seu amor, confiemos na sua luz e vamos nos beneficiar dela. E assim, vamos estudar um pouquinho hoje, conversar um pouquinho a respeito de um tema, como eu já disse, bacana, instigante, que é paixões e vícios. São assuntos que nós todos vivemos e convivemos com ele, não é verdade? Paixão, a sua definição é um sentimento intenso, um sentimento exagerado. O que a gente pode dizer? Que o sentimento em si, ele não tem nada de errado. O que é ruim é o exagero. Então, o exagero de qualquer ordem, ele não faz bem para ninguém. Nada em exagero, nada em excesso é bom, não é assim? Então, quando falamos de sentimento em exagero, apego em exagero, isso é o que chamamos de paixão e isso não é benéfico. Por quê? Porque nós perdemos o controle emocional. Uma vez que nós deixamos de controlar nossas ações, nossas energias, a gente se perde. A paixão, ela ofusca a razão. E o que é isso, O que a gente pode dizer disso? A paixão ofusca a razão. Uma vez que a gente perde o controle, nós não mais raciocinamos. Nós agimos apenas pela emoção. Então, muita gente fala, às vezes até para justificar alguma falha, algum erro, alguma coisa, diz: é que eu ajo com emoção, eu ajo só pelo coração. Mas isso não é legal. É claro que a gente tem que colocar amor, sentir afeto. É como eu disse, o sentimento não é nocivo. O que é nocivo é o exagero, é o apego em demasia. Porque uma vez que você se perde na razão, você alimenta sensações e sentimentos negativos. É onde abre-se as portas para ciúmes, para possessividade, apego material excessivo, o que nos afasta da nossa natureza espiritual, porque nós ficamos muito presos à natureza material. Isso vai nos afastando da nossa evolução. Então, é óbvio que nós vamos amar
muito àqueles que estão próximos de nós, amar os familiares, mas o que nós não podemos é ter aquela atitude de possessividade, de nos acharmos donos da pessoa. E isso é nocivo, isso é o que chamamos de exagero, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo os Espíritos de Luz dão um exemplo do corcel, que seria o cavalo, que quando nós perdemos o controle, quando você está no cavalo, você tem as rédeas, você tem o controle para onde ir, você dá a direção. Quando você não tem essa rédea, você perde o controle, você não sabe para onde vai. E isso é onde nos leva ao desequilíbrio. E o desequilíbrio nos leva a muitas dores e sofrimentos que nós poderíamos evitar. Emmanuel diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa a ação mental. Olha isso. Emmanuel nos chama a atenção para a nossa vontade e nos diz quem deve estar com as rédeas na mão, com o leme na mão, somos nós, é a nossa vontade que manda. E é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção. E ele ainda diz que nós devemos usar muito bem os empréstimos que Deus nos deu, que é a questão do uso e do abuso. Deus nos deu, por exemplo, o nosso corpo, é um empréstimo. Esse corpo, ele vai ficar, o que permanece é o nosso espírito. E nós temos a obrigação de cuidar bem desse empréstimo. E o quanto nós cometemos de abusos, nós não usamos de uma maneira adequada. Nós temos que preservar o nosso corpo, nós temos que cuidar, oferecer condições para que todos os nossos órgãos trabalhem junto em harmonia. E o que nós fazemos? Muitas vezes a gente comete excessos, abusos, é onde a gente entra em desequilíbrio. É a mesma coisa, em tudo. A gente tem que cuidar de todos os empréstimos que Deus nos deu. Então, essa chamada de atenção, esse puxão de orelha de Emmanuel é muito oportuno, não é verdade? A outra coisa são os vícios, que a gente também vai falar um pouquinho. Vício é a ausência de equilíbrio. Se a gente pensar em todo e qualquer vício que vem à mente nesse momento, ele é a ausência de equilíbrio. Seja ele em qual área e esfera for. É algum momento a gente que perde o controle, perde o equilíbrio. Para a filosofia, os vícios são os extremos e a virtude é o meio termo. Um exemplo, a abstinência e a intemperância, por exemplo. E o que é o meio termo disso? Né? É a moderação. E para o Espiritismo, vem e nos fala o seguinte: o espírito, ele preexiste e sobrevive à morte do corpo físico. Então, ele traz com ele más tendências e boas tendências também. Tudo que nós vivemos, nós temos, eu trago comigo más tendências de encarnações anteriores, mas nós também trazemos coisas boas. Tudo está dentro de nós, é inerente, porém, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para evoluir. E assim como a gente vem numa escala de evolução. E aí o que nos cabe é fazer as escolhas corretas. Porque nós temos más tendências, sim. O ser humano todo, né, é capaz de fazer coisas horrorosas. Mas nós temos também um espírito protetor, um anjo guardião, ou anjo da guarda, como queiram, a nos alertar todo o tempo, a nos dar bons conselhos, e nós estamos, às vezes, fechando os nossos ouvidos para ele.
onde a gente, ao invés de resistir a algo ruim, a alguns pensamentos negativos, a gente cede. Aí é onde a gente decepciona muito nosso anjo da guarda, né? Que é a nossa consciência nos alertando. Então, nós trazemos, assim, de outras encarnações as más tendências, mas a gente tem que substituir elas por boas tendências. E eu tenho que fazer escolhas o tempo todo e colocar a nossa vontade, a nossa boa vontade em ação. Numa das cartas de Paulo, ele diz assim: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é onde a gente tem que colocar a nossa ética, a nossa virtude, escolher o caminho certo, independente se tem alguém vendo ou não, fazer a coisa certa, sempre, porque isso vai fazer com que o nosso espírito evolua, é onde a gente vai nos afastando mais daquela natureza animal e vamos fazendo boas escolhas. Isso em toda a esfera, né? Em todos os campos. Quando a gente comete um erro pela primeira vez, a gente tem que aprender com ele. Quando a gente persiste nele, aí já é escolha. Aí a gente já escolheu errar, porque nós já sabemos que não vai dar certo. Por que nós estamos insistindo? Então, nós estamos escolhendo o erro. Então, isso é reflexão importante para a gente ter no dia de hoje. Hoje eu posso ter tomado uma atitude ruim. Hoje eu posso ter sido uma má pessoa, mas eu posso mudar. O meu semelhante, a mesma coisa. Eu não posso taxar as pessoas e dizer, aquela pessoa é má. Porque ela pode só ter tido uma atitude má. Ela está má, ela não é. A sua essência pode não ser essa. Ela tem todas as condições de mudar, seja nessa encarnação ou na outra. Nós estamos sendo regidos pela lei do progresso e não tem como escapar. Nós temos que progredir. A lei do progresso nos diz que nós progredimos como espírito quando nós nos colocamos sempre em condição de vigilância. Vigilância constante, tomar as melhores decisões, não persistir no erro, ouvir um pouquinho mais o nosso espírito protetor. E se ainda assim nós fizermos más escolhas, nós não conseguirmos resistir a uma má tendência, uma influência negativa, e nos desequilibrarmos, nos viciarmos, ou estivermos envolvidos em paixões que nos faz muito mal, nós devemos procurar ajuda. Porque podemos sofrer influências de espíritos malfeitores? Sim, podemos. Podemos sim, mas nós devemos cuidar para que isso não aconteça. Então, procurar a casa espírita para um tratamento, procurar a ajuda dos amigos, das pessoas que nos querem bem. Se ainda assim eu não consigo me libertar desse mal e está me prejudicando a minha evolução, eu devo procurar um médico, procurar a medicina, a terapia. O que não podemos é nos acomodar e dizer, esse é um castigo, esse é um problema que eu devo carregar. Não, nós somos capazes sim de mudar a trajetória dessa condição que pode ser muito ruim, que é a questão do vício, das paixões, dos exageros. E isso cabe para todos nós. É uma reflexão muito importante que eu convido a todos para que se aprofundem no conhecimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo no Livro dos Espíritos. Tem questões e respostas para esses assuntos e para todos os demais. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter contribuído de alguma forma para essa reflexão, para alguma melhora, né? E a mim e a quem estiver ouvindo também. Até a próxima, um grande abraço.